Aproveitando que estamos em pé, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 22. Eu quero ler o versículo de número 11. Mateus capítulo de número 22 e o versículo é o de número 11. Vai nos dizer assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Versículo de número 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Privilégio, já disse de manhã, uma honra muito grande concedida a mim pela parte do Senhor, de estar nesta igreja tão abençoada. Eu fui tão bem recebida pelos pastores, pelo pastor Vanderlei e Mamilca, que é verdade que a Lidiane falou. Ela disse: Marinete, você vai se sentir na sua casa, na sua igreja. E a Lidiane não exagerou e não poupou a verdade. É verdade, me sinto assim, na minha igreja, acolhida pelo meu pastor. Que Deus recompense esse casal de obreiros, pastor deste campo, bem como o pastor presidente deste campo, mesmo ele não estando. Que Deus continue abençoando, Deus continue abençoando as nossas irmãs. E é interessante que a igreja que tem um pastor acolhedor, que tem uma família de pastor acolhedora, é visível no meio dos irmãos, né? As irmãs tão agradáveis, tão receptivas. Só o céu para recompensar. Sabe, irmãos, às vezes quem sai para ministrar sai debaixo de tanta luta, de tantas guerras. E parece para os irmãos não ser nada, mas um abraço é um consolo no meio de um deserto. A recepção, o cuidado com a gente é como o céu fazendo carinho para a gente. Então que o céu recompense os irmãos. Que o Senhor Jesus abençoe esta igreja. Faça prosperar essa igreja. Que aqui venha a ficar tão cheio de membros, que esses bancos não venham comportar. Que o Senhor faça encher este lugar de vidas sedentas pela palavra do Senhor Jesus. Que Deus guarde este ministério. É o desejo do meu coração. E tenho certeza que o céu há de honrar estas palavras em o nome de Jesus. Nesta noite, pela manhã, eu preguei sobre o tema. Mas eu fiz assim uma aliança com o Senhor. A igreja que eu visitar pela primeira vez, a segunda mensagem, eu me ofereci ao Senhor Jesus. Eu me ofereci ao Pai Celestial para ser um atalaia, para lembrar, porque você sabe que Jesus está voltando, que o Rei está voltando, que muito em breve nós não teremos mais estes cultos. Muito em breve possa ser que essas portas estejam abertas, mas não terá mais ninguém aqui para cultuar, porque nós estaremos celebrando as bodas do Cordeiro. Aí para cima, onde a gente não sabe, mas só temos a palavra. Ele disse que vai voltar para nos buscar. E nesta noite eu quero meditar com a igreja sobre este tema, sobre esse lembrete, que ele disse: vou para o Pai, mas voltarei para vós, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então nós vamos ministrar e eu quero louvar. Se alguém conhece este hino, me ajude. Dó maior, né? Que deu. Eu estou me preparando para ir a um lugar. Eles estão me perguntando, onde é que você vai? Vou andando e respondendo, vou à festa que sempre desejei. Se não sabes onde a festa, se
Se não sabes onde a festa é, no palácio do meu rei. Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. O convite eu ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Esta festa é muito santa, esta festa é muito santa. Eu vou lhe avisar. Desviados lá não entra, desviados lá não entra. O rei não vai deixar. Se quiser entrar na festa, se quiser entrar na festa, você tem que andar na luz. Se não sabes quem é o rei, se não sabes quem é o rei, esse rei é Jesus. Eu vou cantar na festa do rei. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. O convite eu ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Ei, onde está o seu convite? Onde está o seu convite? Será que você perdeu? A festa está chegando, a festa está chegando. Eu não posso dar o meu. Venha logo a Jesus Cristo apanhar o seu convite. O Senhor não te esqueceu. Se você se arrepender, o rei não leva em conta o convite que perdeu. Eu vou cantar na festa do rei. Você vai, eu vou. Ele me convidou e lá estarei. Não posso faltar. O convite eu ganhei. Se você ainda não tem, levante a mão e peça ao rei. Onde está o brado de glória daqueles que vão entrar nesta festa? Esta irmã que louva este louvor, hoje ela mora nos Estados Unidos, mas ela foi nascida e criada em Volta Redonda, na mesma igreja que eu congrego, e daqui a uns dias talvez não vou congregar mais, porque eu vou mudar de cidade, de estado. E ela foi curada de leucemia. Ela ia morrer, ainda criança. E a sua mãe, Manaí, fez um voto a Deus, que se Jesus a curasse, ela devolveria ela para Jesus para louvar o Senhor. E ela gravou este hino, e ela é de Volta Redonda. E estamos aguardando juntos, que daqui uns dias nós vamos estar nesta festa. Palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele entra triunfante em Jerusalém, montado em um jumentinho, e Ele começa a ter confrontos bem próximos com os doutores da lei, com os sacerdotes do templo, fariseus, escribas. E ele está num confronto, aonde eles perguntam para Jesus de onde vem essa autoridade. E Jesus devolve a eles uma pergunta, e como eles não sabem responder, Jesus também diz: também não vou dizer de onde vem essa autoridade. E Jesus começa a confrontá-los, que eles estavam perdendo a oportunidade que Deus havia lhes concedido. E nos versículos anteriores deste capítulo, nós vamos ver o registro
no versículo 45 do capítulo 21, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, que palavras? Palavras de confronto de Jesus com eles. Ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Jesus está deixando em parábolas bem claro que eles, ao qual Deus havia revelado a promessa através de Abraão, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, eles estavam rejeitando esta oportunidade, porque eles estavam rejeitando Jesus como Messias e Salvador. E então eles, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. Então começa o capítulo 22, Jesus tomando a palavra novamente. Ele vai contar uma parábola, ele vai contar uma história, que nessa história ele vai deixar claro que o convite da graça, o convite de assentar à mesa de Abraão na eternidade, fora dado aos judeus este privilégio. Foi dado à nação israelita esse privilégio. Só que eles estavam desprezando este privilégio. Eles entraram pelo caminho de uma religiosidade, somente de cumprimentos de rituais, de regra. Mas o coração deles estava muito longe de Deus, estava muito longe dos propósitos divinos. E Jesus começa a contar esta parábola. Na parábola Jesus vai dizer no versículo de número 2 assim: o reino dos céus será semelhante a um certo rei. Você vai ver que ao longo dos próximos capítulos de Mateus, nos evangelhos, Jesus vai comparar o momento final, o momento do clímax dos propósitos de Deus com a eternidade, e deixando muito claro sobre a sua segunda vinda. Você vai encontrar muito esta frase de Jesus: e o reino dos céus será semelhante. Ou seja, o clímax do que estava para acontecer e está para acontecer, não será um acontecimento único, não será algo que será somente um fato. Ele vai acontecer com várias evidências. É como uma pedra preciosa, que ela é vista de vários ângulos. Não, você não pode dizer que ela é, se você não olhar todos os ângulos daquela pedra. Jesus vai deixar claro para nós que o momento dele vir buscar aqueles que creem nele vai se dar em várias situações que vão preceder, ou que vai acontecer naquele dia. E ele vai comparar este momento nessa parábola, dizendo que foi preparado para esse grande dia um banquete. E nesse banquete eu gostaria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo, porque eu gostaria de ler alguns versículos. E vou ler alguns versículos. E eu quero ler agora essa parábola para você entender. O reino dos céus será semelhante a um certo rei, capítulo 22 de Mateus. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois
às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Primeira parte da parábola, Jesus está falando sobre esses que eu acabei de ler no final do capítulo de número 21. Eles tinham todo o cuidado, o chamado de Deus para participar das bênçãos espirituais, mas eles desprezaram. E aí, quando os judeus desprezam o Cristo vivo, eles não entendem a profecia de Isaías, principalmente capítulo 53, a porta que os judeus monopolizaram da salvação só para eles. Eles achavam que só eles tinham direito das bênçãos e da salvação. Deus então em Cristo abre as portas para pessoas não dignas. Quando Jesus conta a parábola e manda os servos ir para os valados, para os campos, e convidar pessoas que aos olhos desses homens da lei não eram dignos de estar numa festa de elite, Jesus estava explicando: está chegando o tempo em que aqueles que vocês consideram marginalizados, a bênção do Senhor, a porta vai se abrir e eles vão ter o direito de entrar na festa das bodas deste rei. A porta da graça se abriu. Por um tempo, os judeus, Paulo vai dizer que foi-lhes fechado o entendimento, para que fosse aberta a oportunidade para nós gentios. Nós somos os gentios, nós somos aqueles que não tinham direito a esta mesa, a assentar na mesa de Abraão, mas em Cristo Jesus nós fomos enxertados na videira verdadeira, e em Cristo Jesus hoje nós somos o Israel espiritual, e podemos ser chamados pela fé de filhos de Abraão, de filhos de Deus. Jesus então, e eu quero fazer menção, alguns teólogos não creem que é a mesma parábola, ela tem algumas diferenças, mas ela também tem algumas aparências da mesma parábola. Quando em Lucas capítulo de número 14, no versículo de número 21, vai dizer assim, Jesus dizendo: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor, ou seja, que os convidados não queriam. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Deus está dizendo para você: ainda tem lugar para você na mesa. Ainda tem lugar para você à mesa das bênçãos espirituais. Ainda tem lugar na mesa da salvação. Para você que caiu da graça, para você que se afastou da igreja, para você que acha que não tem mais saída para você, Jesus está ainda como advogado, como Salvador, e Ele está dizendo, e a igreja está anunciando: ainda há lugar na mesa de salvação. Eu fiz questão de ler Lucas, porque essa classe de gente, coxo, aleijados, pobres, mendigos, eram pessoas que eram consideradas amaldiçoadas, pessoas que não valiam nada. E diz um estudioso
que quando nesse contexto grego, que foi a língua escrita do Novo Testamento, está falando que os servos foi pelos caminhos. A palavra grega usada dentro deste contexto, ela fala de um sentido, de um caminho que sai de uma cidade e vai para fora dessa cidade, abre porta para fora desta cidade. Jesus estava dizendo dentro daquela linguagem: agora a salvação, ela vai sair somente do monopólio de Israel, e ela vai entrar pelos becos da vida, ela vai entrar pelas marginalidades da vida, aqueles que estão mancando, pelos arranhões do pecado, pelas quedas do pecado. A minha graça, o meu sacrifício na cruz do Calvário vai resgatar o mais miserável pecador. É por isso que muitos não entendem os crentes. É por isso que muitos não entendem os pregadores. Alguns chegam a dizer: eu não entendo vocês. A pessoa vai lá, ela pratica os piores pecados, cai na prisão, aí vai lá o pregador pregar lá na prisão, aí vai lá o pregador pregar lá no hospital, aí vai lá o pregador pregar lá na sarjeta, e Jesus vai lá, salva, transforma, liberta. A pessoa é salva, é batizada nas águas, é batizada com o Espírito Santo, e o homem normal, o homem carnal, ele não consegue entender. E alguns chegam a dizer: deu a carne para o diabo comer e está dando o osso para Deus roer. Eu já ouvi isso. É o poder da graça, é o poder do sacrifício de Jesus. Não existe pecador tão miserável, não existe pessoa tão atolada na lama do pecado que a mão do Salvador não consegue alcançá-la e começar a puxar ela, e começar a levantar ela, e liberta e transforma. Porque aonde Jesus chega, o diabo tem que bater em retirada, o inferno perde e o céu ganha com a alma lavada e remida pelo sangue de Jesus. Só que Jesus na parábola, ele vai dizer que o dono do banquete, o dono das bodas, veja bem, que não é o noivo, é o pai que preparou a festa de bodas, de núpcia do filho. Ele chega antes de começar as bodas e ele observa. Tem um amigo ali que ele não está vestido adequado para essa festa. E eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência comigo, porque eu preciso trazer algumas explicações. Quando eu lia esse texto, eu ficava muito pensativa, indagando e orando e pedindo ao Espírito Santo: me explica isso. Se os convidados, eles foram chamados de última hora, como é que eles vão aparecer todos com roupas ao nível, à altura de tal banquete? E eu fui orando, e um dia Deus me abriu a oportunidade de ler o comentário de um pesquisador. E ele explicou que era o seguinte: nessa época de cultura, os pais de família, quando preparavam as festas dos seus filhos, de antemão, ele deixava vestes à altura da festa, guardadas, preparadas, à disposição, que se porventura alguém viesse e não tivesse condições de entrar, mas fora convidado, o escravo, o servo, ia lá e entregava uma vestimenta à altura do que aquele convidado poderia entrar para participar da festa. Quando Jesus olha no meio dos convidados, quando Jesus conta que o pai olha no meio dos convidados e tem alguém sem roupa de festa, sem roupa das festas de núpcia à altura daquela festa, e ele identifica, é porque aquele convidado, ele não valorizou
veste que lhe foi oferecida. Ele não valorizou aquilo que lhe foi oferecido. Ou seja, o chamado para a salvação é para todos. Vir para a igreja é oportunidade de todos, mas receber e guardar a veste de justiça que nós ganhamos na cruz do Calvário é responsabilidade minha e sua. Nesta noite Deus nos traz aqui para dizer: a festa está preparada, muitos são os convidados, mas o Espírito Santo e o Pai, o dono da boda, vai passar em revista. E se a tua vestimenta de justiça não estiver lavada no sangue de Jesus, você não estiver com a tua veste preparada, eu não estou falando de vestimenta que cobre a nossa nudez física, eu estou falando de coisas espirituais. Muitos estão na igreja, muitos estão cantando, muitos estão pregando, muitos estão nas equipes de louvores do Brasil e fora do Brasil, mas quando Deus olha, não tem veste nupcial, não está preparado para as bodas, não está preparado para participar deste grande evento. Jesus na cruz do Calvário, Ele fez justiça por nós. A nossa condenação já estava lavrada. Todos pecaram e destituídos, separados estão da glória, da graça de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Ele nos dá uma veste de justiça lavada pelo sangue dEle. Agora o detalhe: a Bíblia ela é muito completa. Quem nunca leu Eclesiastes, aonde a palavra de Deus vai dizer no capítulo 9, versículo 8: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Porque é o seguinte, essa noite não é uma noite de estudo bíblico, mas nós vamos ler a Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 19. Se puder colocar no telão para os irmãos acompanharem. Apocalipse, capítulo de número 19, versículos de número 7 ao versículo de número 9 também. Apocalipse 19, do versículo 7 ao versículo de número 9. Eu queria que você acompanhasse. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ainda Apocalipse, capítulo de número 7, e eu vou ler agora os versículos anteriores. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo de número 6 vai dizer assim: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Ou seja, estas bodas, elas já estão preparadas. E você viu que João, numa visão profética, futurista, apocalíptica, ele vai dizer que a multidão que adora nesse grande banquete, nesta grande boda, ela tem veste de linho puro e resplandecente. Linho
Jesus significa justiça de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou chamar pessoas que não são, eu vou chamar pecadores, mas eu vou vestir eles com a veste da justiça, porque eu vou dar a eles o direito de participar nas bodas que o meu Pai está preparando, aonde aqueles que eu comprar com o meu sangue, eu vou apresentar ao Pai. Eis aqui povos, línguas e nações que eu comprei com o meu sangue na cruz do Calvário. Eu creio que você vai estar lá. Eu creio que você vai estar lá. Eu creio que você vai estar lá. Ainda Apocalipse, capítulo de número 22, versículo de número 14, vai dizer assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só vai entrar lá quem tiver vestes lavada no sangue de Jesus. Mas existe um detalhe. Existe um detalhe. Irmã, por que você leu Eclesiastes dentro deste contexto? É porque havia uma cultura naquela época. Não existia para as festividades, para as bodas de casamento, convite físico como nós fazemos hoje. Hoje os convites às vezes não são físicos, não são de papel, mas existem os convites online, não é? Os convites que são enviados pelas redes sociais, tão bem trabalhados como aqueles de papel que antigamente eram feitos. Por exemplo, na minha época, 34 anos de casada, a gente tinha as noivas, preparavam os convites. Hoje, ainda tem noiva que é tão sofisticada que o convite de casamento é uma caixinha de MDF. Ali ela coloca uma lembrancinha para convidar pessoas muito chegadas e os padrinhos, né, não é mesmo? Daí, naquela época, não existia esses convites. Mas existia uma identificação, que você era convidado especial. E qual era a identificação? Roupas brancas. A roupa branca, dentro desse contexto cultural, era a roupa de gala da época. Era a roupa de festa. Quando Eclesiastes diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, Eclesiastes, o escritor, está dizendo: deixa a roupa de festa preparada, porque a qualquer hora você pode precisar para participar de um banquete. Oh glória! Quando Jesus está olhando no meio dos convidados e ele identifica um convidado que não está com veste nupcial, diz os historiadores, diz os comentaristas, que com certeza aquele convidado, ele não estava com a sua vestimenta alva, ele não estava com os seus vestidos alvos, ele não estava com a sua veste branca, identificando que ele era um convidado de elite, que ele havia sido convidado pelo dono da festa. E agora a gente entra na palavra, que aqueles que têm as vestes lavadas no sangue de Jesus, têm a veste pura, alva em Cristo Jesus, e naquele dia ele vai ser identificado para participar do coral do arrebatamento. Muitos estão vivendo como se não tivesse para acontecer este momento. Mas deixa eu ainda ler uma palavra antes de aplicar. Apocalipse, capítulo de número 7, versículos de número 12, vai dizer assim: e dizendo amém, louvor, glória
e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. E um dos anciãos me falou dizendo, melhor eu vou ler um pouquinho antes, capítulo 7, versículo de número 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus. E dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vêm? E eu, João vai dizer, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Oh, meu Deus! Talvez você veio no culto hoje, alguém falou para você: vai ter uma irmã pregando, e você vem numa esperança, vai ter revelação, vai ter uma palavra de vitória. Mas eu fiz um pacto com Jesus, eu fiz uma aliança com Jesus, que eu hei de ser um atalaia para anunciar que Ele está vindo para buscar aqueles que têm mantido as suas vestes no sangue dele, lavada e branqueada no sangue dele. Ele está vindo. Mas, irmão, como é que nós vamos manter as nossas vestes brancas, irmã? O branco é a maior dificuldade de se manter branco. Pois é, entre todos os convidados, um não estava com a veste apropriada. Eu venho te dizer que nesta noite, que cargo na igreja não vai te dar garantia de vestes alvas. Posições na igreja não te dá garantia de vestes alvas. Tempo de membresia na igreja não te dá garantia de vestes alvas. Mas uma vida consagrada a Deus, uma vida que vive em comunhão com o céu, em de acordo com a palavra de Deus, vai conseguir manter as vestes alvas para o grande dia, a hora que você vai precisar de participar do banquete na eternidade. Mas muitos estão no meio de nós, e aqui eu faço aplicação, estão no meio dos conjuntos. Talvez você diga: irmã, essa mensagem não é para nós. Não importa. Se um aqui precisou de ouvir, é esse um que precisa se arrepender. Estão no meio de nós, mas estão com vidas ocultas, camufladas. Estão com pecados de adultério camuflados. Estão com vidas de mentira, de engano camuflado. Estão com comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. E esses comportamentos têm manchado a veste de justiça que um dia Jesus comprou para você na cruz do Calvário. Você pode esconder de pai e mãe, você pode esconder da esposa, você pode esconder do esposo, mas dos olhos daquele que passa em revista nos convidados, você não consegue camuflar, você não consegue esconder pecado dos olhos dele, porque os olhos dele são como chama de fogo, e
debaixo do tapete, Ele vê o que está escondido dentro de celulares, Ele vê o que está oculto em redes sociais que ninguém tem acesso, mas você tem tido acesso, e os olhos de Deus estão te vendo. E Ele me traz aqui nesta noite: é tempo de você tirar essa veste suja e me pedir veste alva no meu sangue. Muitos têm manchado a sua veste, e é uma mensagem que às vezes eu peço ao Senhor para não falar, porque já falei tantas vezes. E Ele diz: você diz que vai me obedecer e quer falar o que você quer, então eu preciso falar. Muitos têm manchado a sua veste com algo que não parece pecado, algo tão sutil, mas estão com as suas vestes manchadas. Estão com as suas vestes manchadas com raiz de amargura e falta de perdão. A sua boca adora, a sua boca louva, a sua boca até exalta o nome do Senhor, mas o seu coração tem raiz de revolta, de amargura e falta de perdão. A minha mãe, como o pastor me deu um pouquinho mais de tempo, dá tempo de eu contar uma experiência. E essa experiência, quem me acompanha já me ouviu, porque as pessoas propagam pregações que a gente ministra. A minha mãe viveu uma vida conjugal muito turbada. Meu pai a feriu demais. Meu pai a feriu tanto que uma irmã dela que ela colocou dentro de casa para cuidar, o meu pai trocou minha mãe por esta irmã da minha mãe. Depois, mais à frente, Jesus restaura o meu pai. A minha mãe aparentemente perdoa o meu pai. Meu pai volta para dentro de casa. E foi na hora do perdão que eu nasci. Eu nasci depois dessa tragédia. E os anos se passaram. E quando chegou a idade, seus 79 anos, 80 anos em diante, meu pai também, a minha mãe tomou um ódio do meu pai muito grande, a ponto de o meu pai não poder dormir na mesma cama que a minha mãe dormia, nem no mesmo quarto que ela dormia. Ela não aceitava. Minha mãe se batizou nas águas aos 10 anos de idade. Ela está agora com 82 anos de idade. 70 anos nunca havia sido excluída da igreja. Uma mulher que nunca vi xingar, uma mulher que eu nunca vi falar mentiras, uma mulher que não sabia ler e escrever, mas de uma conduta ilibada. Nunca havia chegado para ser chamada a atenção num gabinete pastoral. Nos criou, guerreou. Ela viu meu pai voltar para Jesus. Ela viu meu pai ser consagrado a diácono, ser consagrado a presbítero. Mas no fim da vida, aquele sofrimento terrível, não dá tempo de eu contar tudo, voltou como um vômito estragado. E o último pedido de perdão do meu pai já não enxergava mais. Ele havia sofrido um acidente, e depois, no fim da vida, a sua visão foi praticamente tomada. Ele enxergava só muito perto. E ele deitado e a minha mãe sentada numa escadinha, ele disse para ela: Maria, eu te fiz sofrer tanto, Maria, mas você me perdoa, Maria. Foi o último pedido de perdão. E a minha mãe não teve força para dizer: eu te perdoo. Ela torceu o rosto, como se dizendo na sua fisionomia: isso aí está pedindo da boca para fora. Meu pai interna, no leito de morte, ele diz para mim: filha, eu estou pronto, eu quero ir morar com Jesus. Pede Jesus para me buscar, porque eu estou pronto, eu estou doido para ver Jesus. Filha, mas cuida da sua mãe, promete para mim. Eu falei: prometo, pai. Ele disse: filha, sua mãe vai te dar um trabalho, porque ela não conseguiu me perdoar, filha. E eu disse: pai, eu assumo a responsabilidade de cuidar da minha mãe. Meu pai faleceu em fevereiro.
Daquele mês em diante, 60 anos de casado, minha mãe foi definhando, foi definhando, foi definhando. Mês de maio, a minha mãe interna, desidratada, numa situação muito ruim. E a minha mãe só foi regredindo, regredindo, regredindo. Havia uma irmã muito usada por Deus, ela ia visitar minha mãe, e aquela irmã falava: irmã Maria, libera perdão. E ela dizia: porque vocês não conheceram Sebastião, é porque vocês não viram meu sofrimento, é porque vocês não viram o quanto de fome que eu já passei com meus filhos. Ela dizia para mim: você ama tanto seu pai, porque você nasceu na hora do perdão, você nasceu na bonança, você não viu o quanto seu pai me fez sofrer. E eu dizia: mãe, libera perdão, mãe. A batalha espiritual começou a se acirrar tanto por causa da falta de perdão, que tinha madrugadas que eu estava internado com a minha mãe, ela não deixava eu ir em casa. Ela agarrava comigo que eu não podia ir em casa. Eu já estava pensando: Jesus, eu vou morrer antes da minha mãe, não vou aguentar. E a batalha começou a ficar tão forte pela alma da minha mãe, que às vezes, e quase sempre, por voltas das 2 horas em diante da madrugada, ela começava com desespero, com borracha no nariz, com sonda, soro, e ela começava a se debater, e ela me chamava, e eu ficava perto, e ela me chamava, me puxava para cima dela, e eu dizia: mãe, a gente não pode tirar esses aparelhos do lugar, mãe. E para ela ter um pouco de paz, eu tinha que encostar o meu rosto no rosto dela e abraçar ela em cima daquela cama cheia de aparelhos, isso na enfermaria. E o cabelo da minha mãe, ele subia como se ela tivesse penteado naquela hora, e fazia um tupete, ele ficava duro para cima. Eu tinha que muitas madrugadas ligar no celular para meu marido em casa, e eu colocava o celular no ouvido dela para ele orar e aquela perturbação ir embora. Primeira noite da minha mãe no CTI, quando nós entramos para visitar meu irmão afastado da igreja, ela chorava e dizia: tem uma mulher descabelada que ela fica dançando e debochando de mim no pé da cama. O meu irmão falou assim: Nete, você tem que fazer alguma coisa, você é responsável pela mãe. Tem alguma enfermeira fazendo graça com a cara da mãe. Eu falei: ele chama de Djalma. Eu falei: Djalma, você já foi crente? Ele falou: não é possível, Nete. A mãe trabalhava na cozinha da igreja. Nete, pelo amor de Deus, a mãe nunca xingou. Falava: Djalma. E foi uma batalha muito grande. A minha mãe começou a definhar. Um dia eu cheguei para visitar minha mãe, os braços dela estavam todo preto como carvão, como a cor da saia das irmãs. Eu saí correndo e falei com a enfermeira: senhora, nós não fizemos nada com a sua mãe, é a saúde, é o quadro clínico dela. Aquilo estourou em bolhas, aquilo borbulhava, a traqueostocomia começava a borbulhar, que as enfermeiras não davam conta de limpeza. E na última noite, porém, eu tenho uma irmã amiga, como minha irmã de sangue, e ela tem uma confecção. Um dia eu cheguei para ela e falei assim: Carla, se Jesus levar a mãe hoje, eu não tenho roupa para enterrar a mãe. A mãe, ela quadruplicou de tamanho, Carla, os vestidos dela não cabem. E ela disse: pelo amor de Deus, não me peça para fazer uma beca para sua mãe, é isso que você quer? Eu falei: é, porque não tem roupa para caber na mãe. Ela falou: não, eu não tenho coragem. Nós somos como irmã de sangue, eu não vou ter coragem de fazer uma beca para a irmã Maria. E aí, a última noite, eu entrava de manhã, de tarde e de noite. Era a festa dos adolescentes na nossa igreja, congresso. E ela falou comigo: vou deixar meus filhos na igreja e hoje eu entro com você no CTI. Eu disse: muito obrigado, porque eu não estou aguentando mais ver o sofrimento da minha mãe. E eu falei com ela assim: olha, a minha mãe não ouve. Ela falou: ouve. Eu vou te provar que a tua mãe está consciente. E nós entramos, e a minha mãe estava parada com os olhos abertos. E ela falou assim: cuidado com o que nós vamos falar. E ela foi para colocar o dedo dentro do olho da minha mãe, e a minha mãe fez assim, estremeceu a cabeça e fechou os olhos. E ela foi no ouvido da minha mãe e disse: irmã Maria, libera perdão, irmã Maria. Irmã Maria, você orou 25 anos para Jesus salvar irmão Sebastião.
Irmã Maria, você viu o mais lindo acontecimento. Jesus salvou irmão Sebastião. Ele está salvo, ele está garantido em Cristo. Ele está logo ali te esperando, irmã Maria. Irmã Maria, em nome de Jesus, libera perdão. E ela orou para minha mãe, e eu saí chorando, fomos embora. E quando foi pela manhã bem cedo, o telefone tocou e ela disse: está preparando para ir ver sua mãe? Eu disse: estou, vou passar na farmácia para comprar fralda geriátrica, e hoje eu vou mais cedo. E ela disse: hoje eu vou com você. Eu falei: muito obrigado, hoje você pode conversar com os médicos. Eu entrava 1 hora para ficar com o boleto da minha mãe, porque ela me chamava muito, mas a partir daqueles dias ela não me falava mais. E ela falou: hoje eu vou, só que eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei: o que foi? Ela disse: eu fiz o que você me pediu. Eu disse: você fez a beca da minha mãe? Ela falou: fiz. Quando eu busquei meus filhos na igreja, e eu fui entrar para dentro de casa, a confecção ainda era do lado da casa, o Espírito Santo falou comigo: entra para dentro da confecção e faça o que a Irinete pediu. E eu terminei aquela beca. Eu não tinha, minha mãe gostava de azul, e eu pedi para fazer uma beca azul. Ela disse: não tinha pano azul para fazer. Eu fiz com um pano branco que tinha, muito lindo que tinha lá, sobra de um uniforme. Eram 3 horas da manhã quando eu terminei a beca. Ela ficou muito linda, e eu fui colocar um botão como um broche de prata para fechar a beca. E quando eu fui pegar o botão, eu sozinha na confecção, eu ouvi uma voz: não, aqui tudo é branco e transparente. E eu falei para ele: Jesus, aonde eu vou achar um botão branco e transparente essa hora da madrugada? E ele disse: vai na caixinha de resto de botões dos uniformes que você faz. E quando ela foi lá, tinha um como uma pérola transparente. E quando ela entrou com aquela beca, as crianças adolescentes ainda estavam acordados. E quando ela mostrou aquela beca, eles assustados disseram: mãe, esta beca por acaso é da mãe da tia Nete? E ela disse: é. E ela disse: estou te esperando para nós irmos visitar a sua mãe. Só que quando nós chegamos lá, Jesus tinha buscado a minha mãe. Amigo, como que você está aqui sem veste nupcial? Pega ele, amarra ele e lança ele nas trevas exteriores. Esta noite é uma noite de nós revermos os nossos conceitos. É uma noite de nós revermos a nossa aliança com Deus. Possa ser que a trombeta vai tocar, e antes de terminar o congresso das irmãs, você vai estar com as tuas vestes alvas no sangue. Porque na parábola não deu tempo do homem pedir desculpa, não deu tempo do homem pedir para o dono da festa: deixa eu ir lá trocar de roupa, deixa eu ganhar outra roupa. Não deu tempo. Os servos vieram, acorrentaram segundo a palavra de Jesus. E este momento está para acontecer, ele está para chegar. E se você não estiver com a tua veste alva no sangue do Cordeiro, você não vai participar das bodas do Cordeiro. Não importa a luta que estivermos passando, mas se nós estivermos com a nossa veste alva no sangue do Cordeiro, nós estaremos garantidos. E naquele grande dia, você, eu creio, eu e você vamos dizer: valeu a pena passar pela luta, valeu a pena enfrentar as calúnias, valeu a pena enfrentar as provações, mas mantinha a minha veste alva no sangue. Sabe por quê? Porque a Bíblia que está dizendo, onde eu li, capítulo 22, versículo 14: bem-aventurados. Para que essa veste? Para que você possa entrar na cidade pela porta. E que cidade é essa? Igreja, é a mensagem que mais eu amo ministrar.
é que Ele vai vir nos buscar. No capítulo 14 de João, Ele está se despedindo dos discípulos. Ele sente que seus discípulos estão tristes. E Ele começa assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando Ele ressuscita, está ressurreto, Ele manda dizer: manda os meus irmãos encontrar comigo no Monte das Oliveiras. E Ele encontra com os irmãos e começa a falar: vai para Jerusalém, aguarda lá até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. E de repente os pés dele começam a se deslocar da terra, começam a sair da terra. Os discípulos, eu imagino, estão atônitos olhando. Ela está subindo, ela está subindo, ela está subindo, e Ele desaparece nas nuvens. E os discípulos estão olhando, e de repente a palavra vai dizer que dois varões aparecem além das nuvens e diz para os discípulos: por que vocês estão olhando para cima? Do jeito que Ele foi, voltará para vós. Igreja do Cordeiro, se nós esperarmos por bênção só aqui na terra, se nós vivemos um evangelho para receber de Jesus só bênção aqui na terra, apóstolo Paulo diz que nós somos os mais dos miseráveis pecadores, dos mais miseráveis homens. Lá não entra faculdade, lá não entra diploma de pós-graduação, lá não entra carro importado, lá não vale o dinheiro da terra. Só vai entrar os lavados, só vai entrar os lavados, só vai entrar os lavados, só vai entrar os lavados no sangue do Cordeiro. E em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 10 em diante, eu gostaria de ler alguns versículos. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, como 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Versículo de número 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo de número 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, ou 11º jacinto, e o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o
o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo de número 27. E não entrará nela coisa alguma que contamine, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro do Cordeiro, só os que estão inscritos no livro do Cordeiro. Está chegando a hora em que nós vamos entrar, alguns machucados, feridos, marcados pelas lutas dessa terra. Aquela multidão que João viu com palmas nas mãos, diz os estudiosos que serão os nossos irmãos, que vão ganhar a salvação como mártires, porque palmas significa que superaram, passaram por cima de grandes desafios, passaram por cima de grandes situações. Mas diz um estudioso da palavra de Deus que a igreja do arrebatamento não vai ganhar palmas, vai ganhar uma pedra branca. E deixa eu te explicar no contexto cultural o que é a pedra branca. Diz os estudiosos, comentaristas, pesquisadores da época sobre essa questão cultural, que a pedra branca era dada em duas situações. Quando um condenado, ele estava diante de um júri, de um tribunal, e ele era absolvido, ele era perdoado, ele ganhava do juiz uma pedra branca. E aquela pedra simbolizava: você está perdoado da sua dívida. Mas a segunda situação é que quando um peregrino, ele estava andando e ele não tinha onde dormir, e ele chegava na casa de alguém, e alguém olhava para ele e dizia: eu te dou hospedagem hoje, eu deixo você ficar hoje aqui. E ele dava comida, ele dava alimento. E aí, conforme fosse o comportamento, a ética do peregrino, o dono da hospedagem, o dono da casa, pegava uma pedra branca, partia ela no meio, ela não saía perfeita. E aí o dono do lugar, o dono que hospedou, o anfitrião, ele ficava com um pedaço da pedra e dava outra parte para o peregrino e dizia para ele: por onde você for, se você passar por aqui, traga a pedra branca. Se ela encaixar, eu sei que você esteve aqui e você vai ter hospedagem o tempo que você quiser. Aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e vão participar do arrebatamento, vai ganhar uma pedrinha branca que vai dizer: a casa já está preparada, o banquete já está preparado, entra na cidade pelas portas, está chegando a hora deste grande evento. Eu sei que talvez você veio em busca de uma cura nesta noite, você veio em busca de uma resposta para os problemas que você está enfrentando. Enquanto eu estou ministrando, Jesus está te curando, Jesus está indo em direção à tua situação e está resolvendo. Mas hoje Ele está resolvendo uma situação. Veste branca, veste branca, veste branca, vestes branca, vestes branca, vestes branca, vestes branca, vestes branca, vestes branca, veste branca. Não é à toa que nesta manhã Ele te convidou a pedir a Ele: me dá um novo coração de calabachai. Ô irmãos, ô Jesus é muito lindo, irmãos. Jesus já tratou com alguém de manhã, Ele já trocou o coração e agora Ele está distribuindo vestes brancas neste culto. Tem
Tem gente que está com veste rasgada. Tem gente que está com veste manchada. Mas Ele está passando em revista. E Ele está dizendo: dá tempo. 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 O tom daquele louvor, o rei está voltando. Dá tempo. Dá tempo de trocar de veste. Dá tempo porque a trombeta vai tocar. Dá tempo de nesta noite você se consertar, porque está chegando a hora. Está chegando a hora. Os fiéis são trasladados. Seu trabalho aqui findou.